a língua hebraica é a língua dos judeus, é a língua com a qual a maior parte da Bíblia foi escrita. Jesus era judeu, a Bíblia foi escrita por judeus, falando do Deus de Israel. Jesus, cujo nome original é Yeshua, o Cristo, no hebraico, Mashiach, quer dizer Messias. E esse Yeshua Mashireno, Jesus, o nosso Messias, ele é o motivo pelo qual estamos aqui. Amém? Mas eu vou dizer para os irmãos assim, que desde que eu entendi o meu chamado para pregar a restauração das raízes da nossa fé, o retorno aos originais, obrigado, pastor, aos originais, o estudo da língua, o estudo da cultura, porque sem isso nós perdemos muita coisa. Foram séculos e séculos afastados da cultura judaica, perdendo. Nós só perdemos, irmãos, desde que a igreja assumiu uma postura antissemita e extirpou todos os elementos judaicos dos nossos cultos, da nossa fé. Nós só perdemos. Foi uma trajetória de séculos aí a fio, perdendo a oportunidade de entender toda a grandiosidade daquilo que a própria língua hebraica nos traz, e com ela a cultura dos judeus, que nos faz entender coisas preciosíssimas que dentro da cultura cristã nós perdemos. Eu tenho 3 cursos de teologia cristã, e hoje fazendo um aperfeiçoamento, uma pós-graduação em judaísmo, eu tenho aprendido muita coisa, não menosprezando aquilo que eu aprendi no decorrer da minha história, no decorrer do meu ministério como pastor, que já marca 23 anos da minha vida. Mas eu hoje, irmãos, eu entendo assim, estava até conversando com o Diogo hoje na minha casa. Nós passamos a manhã com alguns irmãos judeus, e é sempre muito precioso, né? E depois nós estávamos comentando sobre isso, que chega um ponto na vida da gente. Que bom. Então tenta gravar aí, né? Que o Mordecai pediu: ô pastor, manda para mim aí a gravação. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês, vou confessar para vocês, que chegou para mim esse momento, sabe? Que parecia que nada mais era novidade, parece que era a mesma coisa. E sabe o que é ruim disso? Porque você vem para a igreja e você tem a impressão que você sai do mesmo jeito que você entrou, porque você não tem novidade. Não que a igreja precise ter novidade, não que a gente seja uma instituição que precise estar sempre apresentando algo novo para manter as pessoas, porque se a palavra de Deus em si, ela não for o suficiente para atrair as pessoas, para manter as pessoas, aí nós estamos perdidos, aí nós estamos roubados. Mas a gente percebe muitas igrejas apelando aí para métodos, né? Transformam a igreja, parece que num clube, numa boate, fumaça de gelo seco, e jogo de luz, e as famosas aí baladinhas gospel, né? Mas sabe, irmãos, eu tenho para mim, eu sou caretão assim nesse sentido, porque eu sempre pensei que se a igreja não tiver uma palavra que cative, uma palavra que atraia, que as pessoas pensem assim: cara, eu vou na igreja porque eu não quero perder a palavra hoje. Sempre tem uma palavra forte, sempre tem eu sempre aprendo algo diferente, então eu não quero deixar de ir, eu não quero perder. E quando você não tem novidade, o sentimento parece que vai te invadindo, né? Você vai falando: poxa, mas... Só que é estranho, porque Deus é um Deus que se renova, né? Deus é um Deus de novidades. Não tem como você limitar a Deus, não tem como você achar que Deus já ofereceu tudo o que Ele tinha para oferecer. Mas na minha vida pessoal chegou um momento assim que
parece que eu estava saturado, sabe, irmãos? Entenda saturado no sentido assim de entulhado, e não estava conseguindo receber coisas novas. E aí, quando eu me voltei para esse lado da restauração, estudar o judaísmo, estudar a língua hebraica, redescobrir a Bíblia através de uma outra linguagem, literalmente uma outra linguagem, que veio trazendo para mim entendimentos absolutamente novos e descobertas assim fascinantes e lamentáveis. Até a pastora Milton compartilhou comigo um vídeo essa semana de um morê, um professor, falando a respeito de uma frase que nós já usamos tanto, né? Que é o Eli, Eli, lema, ou lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E aí eu aprendi há pouquíssimo tempo atrás, com o rabino com o qual eu estou fazendo yeshiva, que sabachthani não existe no hebraico. Não sei nem como é que foi parar nas nossas Bíblias. Você abre a Bíblia lá, você encontra Jesus na cruz falando Eli, Eli, algumas versões Eloi, Eloi. Eloi não existe também, irmãos. El, que é uma das formas de falar Deus, El, I, que é um pronome possessivo, quer dizer meu, né? Então, El, I, Eli, quer dizer, literalmente Deus meu. Lama existe, lama quer dizer por quê? Agora, sabachthani, meus irmãos, você não vai encontrar em lugar nenhum da língua hebraica. A pronúncia correta, a maneira correta de falar é azavatani, falando assim, rápido, né? Eli, Eli, lama azavatani. Quer dizer, por que, Deus meu, por que me desamparaste? Então, quando você começa a aprender a língua, você começa a descobrir coisas que você fala, cara, se isso aqui está errado, o que mais está errado? Eu ouvi o rabino Mateus Andona, da Ensinando de Sião, falar o seguinte, perguntaram para ele qual era a melhor versão da Bíblia para se utilizar. Ele falou, você pode usar qualquer versão da Bíblia, desde que você conheça o hebraico, desde que você conheça o original. Porque daí você não se engana, né? E eu vou dizer para vocês que eu, a partir disso, eu não consegui mais pregar, simplesmente, sem falar sobre a restauração, sem falar sobre isso. Eu entendi que nós, pastores, fomos chamados para pregar o Evangelho, cada um de nós. Nós precisamos apresentar Cristo para as pessoas que não conhecem. Nós precisamos falar que Cristo é o Filho de Deus. Nós precisamos falar que Ele cura as feridas, que Ele salva, que Ele restaura a alma, que Ele liberta os cativos, que Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós precisamos dizer que nele está a esperança da nossa salvação, a esperança da vida eterna. Nós precisamos. Mas sabe o que acontece, irmãos? Na verdade, todo mundo já sabe disso. Até aqueles que não creem, né? Todo mundo sabe, uns creem, outros não creem. Mas eu tenho observado como isso tem crescido dentro de mim, dentro da minha mente, dentro do meu coração. Eu tenho observado que o meu chamado foi realmente para apregoar a restauração. E eu não sei mais pregar uma única linha da Bíblia, se não for do ponto de vista do judaísmo. E vocês sabem que existe, assim como existe esse movimento de restauração, que faz com que as igrejas cristãs se voltem para os judeus, existe um movimento chamado judaísmo messiânico, dentro do judaísmo, fazendo com que os judeus se voltem para Yeshua, acreditando que Yeshua é o Mashiach, que Jesus é o Messias. E isso faz o quê? Isso faz com que nós nos voltemos um para o outro, e que as coisas comecem a ser restauradas. Como assim restauradas? Do que se trata a restauração? A restauração fala de Efésios capítulo 2, verso 11 em diante, que diz que antes, falando de nós, gentios, não judeus, que antes nós estávamos separados da comunidade de Israel, e por isso sem Deus no mundo, e alheios
as promessas da aliança, mas que agora em Cristo, no seu sangue, no derramar do seu sangue, que rompeu a barreira de separação entre os dois povos, fazendo dos dois um só corpo, nos tornamos co-herdeiros em Cristo. Então veja, co-herdeiro é aquele que herda com, não no lugar de. Quer dizer, a substituição, essa conversa, a teologia de substituição, que diz que hoje a igreja substitui Israel, é uma farsa diabólica. É um engano, é um erro teológico terrível, que tem feito com que as igrejas se inflem numa vaidade que não lhe compete e virem as costas aos judeus. Mas, irmãos, Lucas, no capítulo 3, verso 21 de Atos dos Apóstolos, ele diz assim que é necessário que Jesus seja mantido nos céus, até que Deus restaure todas as coisas, conforme o predito pelos santos profetas desde a antiguidade. E aí você vai procurar o que os santos profetas dizem, e você vai encontrar Isaías dizendo que os povos verão e virão a Sião para aprender as suas leis. Você vai ver Jeremias dizendo que a nova aliança que Deus faria seria com a casa de Israel, com a casa de Judá, e essa aliança, essa nova aliança, consistiria em colocar a sua Torá nos seus corações, no mais profundo do seu ser. Aquela Torá que outrora estava registrada apenas, e eu digo apenas entre aspas, apenas em mandamentos, ordenanças, aquilo que se fazia por obediência, por medo, passaria através da nova aliança, passaria a acontecer por amor. E aí você vê Jesus sentado à mesa exclusivamente com judeus, falando: esta é a nova aliança no meu sangue. E nós achamos que nós somos os crentes da nova aliança. Só que eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão: se você não está atrelado com os judeus, se você não está junto com Israel, você não está na nova aliança, porque a nova aliança foi feita com eles. Nós não substituímos ninguém, nós nos agregamos a eles. E como é difícil entender isso. E quando alguém fala sobre isso, a maior parte dos crentes cai fora, não aceita, porque parece que está afrontando a graça. Que graça, irmãos? Jesus fala assim: vocês têm lido, não adulterarás, eu porém vos digo que você não pode olhar para uma mulher com intenção nefasta, que você já adulterou. Isso é graça? Me parece que a graça é mais pesada do que a própria lei. Vocês têm lido, não matarás, eu porém vos digo que se você se irá contra o seu irmão, você já é homicida. É disso que se trata. É você entender em Jesus como é que as coisas funcionam. E eu quero que você abra a sua Bíblia num capítulo bastante conhecido do Brit Hadashah. Brit Hadashah é o Novo Testamento, amém? E aí você vai encontrar o quarto evangelho, o evangelho de João. Amém? Você encontrou aí? Fácil, né? João, nome original Yohanan. Capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nacdimon. É isso que está escrito aí na tua Bíblia? Nicodemos. Nicodemos é a tradução grega, tá? O nome desse homem, como ele era fariseu, como ele era judeu, como ele era mestre em Israel, o nome original dele era Nacdimon. Acompanhando a tua leitura aí, Nicodemos. Nicodemos era membro do Supremo Tribunal dos Judeus, quer dizer, não era pouca coisa. Ele de noite procurou a Yeshua e lhe disse: Rabi, eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar vocês que dentro da cultura judaica, ninguém é apelidado de Rabi. Rabi é mestre, Rabi é meu mestre, Rabino é nosso mestre. Então Nicodemos chega para Jesus e fala: meu mestre. Quando ele fala Rabi, ele está falando meu mestre. Ele está adentrando sob a autoridade ministerial de Yeshua, de Jesus.
Aí ele fala assim para Yeshua: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver com ele. Sabe, irmãos, o curioso aqui é que Yeshua, quando ele vai falar com Nicodemos, quando ele vai responder Nicodemos, ele nem critica o fato de que Nicodemos foi de noite. Imagine Nicodemos indo lá com a capa, com capuz. Imagina um pastor entrando no bordel, disfarçado, boné, casaco, óculos, aquele óculos que a hora que ele tira o óculos sai o nariz e o bigode juntos, hein? Né? Então imagino que Nicodemos estivesse mais ou menos nessa situação. Ele foi de noite, ele foi escondido. Talvez ele tenha ido, a Bíblia não fala, mas talvez ele tenha ido até disfarçado. Porque uma coisa é clara, ele não queria ser visto. E Jesus não critica isso. A Bíblia não mostra Jesus criticando o fato dele não querer se expor publicamente buscando Jesus. E mais curioso ainda, é que Jesus também não elogia o fato dele chegar para Jesus e falar: meu mestre, eu sei que não tem como alguém fazer os milagres, as maravilhas, as coisas fenomenais que você faz se não for da parte de Deus. Jesus não elogia o fato dele estar reconhecendo que Jesus vinha da parte de Deus. Em vez disso, Jesus ele vai direto na veia. Jesus ele lida direto com a necessidade que Nicodemos tinha. Você percebe que Nicodemos ele não perguntou nada para Jesus. Ele simplesmente chega, adentra sob a autoridade de Jesus, reconhece Jesus, chama Jesus de meu mestre. Quer dizer, ele chegou em Jesus. Ele não perguntou nada. Em alguma Bíblia aí tem ele perguntando alguma coisa para Jesus? Não. Mas você perceba que Jesus já vai direto no cerne da questão. Verso 3, Yeshua responde-lhe declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, Jesus nem criticou ele ter ido lá escondido, disfarçado, e nem elogiou o fato dele ter enaltecido Jesus. Jesus sabia o que ele foi fazer lá. E aí Jesus já responde. Antes da pergunta, Jesus já responde. Jesus é assim. A Bíblia fala que Deus é assim, que Ele conhece aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós temos dentro de nós, antes de nós abrirmos a boca. Ainda a palavra não me saiu da boca, mas tu já conheces, Senhor. E Yeshua responde, declarando: em verdade, te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para o seguinte: o termo usado aqui no grego é genete ou genete anoten. O termo que é utilizado aqui por Jesus, que algumas vezes você vai encontrar em versões de Bíblia aí, traduzido por nascer de novo. E outras vezes nascer do alto. Tem versões, eu não sei se alguém tem a versão aí, que diz nascer do alto. Sabe, irmãos, as duas versões, as duas traduções, elas têm relevância no que diz respeito à compreensão do texto e também entendimento do contexto. As duas versões são coerentes. Nicodemos, no verso 4, ele questionou Jesus novamente. Quer dizer, agora ele questiona Jesus, né? Agora ele lança a dúvida ao mestre.
né? Que ele tinha vindo, tal, se apresentou. Jesus já expôs a ele o que estava dentro do coração dele. E aí aqui, diante da resposta de Jesus, ele questiona: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrazoou Yeshua: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Opa, primeiro ele tinha falado nascer de novo, né? Ou nascer do alto. E agora ele fala em nascer da água e do Espírito. Irmãos, eu vou dizer para vocês aqui sem medo de errar. Yeshua estava falando de batismo. Yeshua estava sim falando de batismo. Vocês lembram que Jesus, ele é antecedido por João Batista. João Batista vem, o cenário do Novo Testamento, do Brit Hadashah, ele rompe com João Batista apregoando o arrependimento, a techuvá, o arrependimento, a volta, né? A palavra do Senhor diz assim: lembra-te do lugar onde caiu, volta lá e começa de novo. E Jesus, ele está falando exatamente disso aqui. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o rito de batismo, ele é o simbolismo de uma purificação do corpo. Porque quando você aceita Yeshua e você deseja ter uma mudança da tua vida, a mudança começa de dentro para fora, é ou não é? O corpo a questão do batismo, né? Ele é um simbolismo, ele é um rito. Enquanto Jesus usou dois termos: quem não nascer da água e do Espírito. O termo que Jesus usou, porque Jesus falava em hebraico, o termo que Jesus usou foi ruach. E o curioso aqui é que tanto ruach no hebraico, ou no caso do Evangelho de Yohanan, que é escrito em grego, o termo usado é pneuma. E tanto o termo hebraico quanto o termo grego, né, ruach ou pneuma, os dois termos, eles são utilizados nas suas respectivas línguas para falar tanto vento quanto espírito. É interessante isso aqui, irmãos, porque enquanto a água lembra ou simboliza a purificação do corpo, o ruach, entendamos aqui o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, ele nos auxilia, ele nos dá forças para sairmos do pecado e para vivermos uma vida de consagração, uma vida mais próxima do Criador, uma vida mais adequada àqueles que são crentes na palavra de Deus. Verso 6: o que é nascido da carne é carne, que é Jesus ainda falando. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O curioso aqui na minha versão aqui do King James é que o que nasce do Espírito está escrito em E maiúsculo, e daí vem Espírito em E minúsculo. Então aquele que nasce do Espírito Santo é espiritual. Aquele que nasce da água e do Espírito Santo, ele é espiritual. Não te surpreendas, verso 7, pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. A expressão amplamente divulgada desde a década de 70, da nossa era aqui, de 1970, para você não achar que é 70 da era do primeiro século, não, de 1970 para cá, é muito comum e é amplamente utilizado o termo crente nascido de novo. Você já ouviu isso?
Não, porque é nascido de novo, esse nasceu de novo, esse é, né, renovado, nasceu de novo. Só que sabe, irmãos, esse conceito, eu duvido que alguém aqui saiba disso, esse conceito é judaico. Por quê? Porque essa passagem que nós estamos lendo aqui, nós vemos dois rabinos conversando. Rabino Yeshua conversando com o Rabino Nicodemos. E no Talmud, nós encontramos lá um rabino chamado Shimon ben Laquish. Shimon ben Laquish, ele disse o seguinte: um prosélito é como uma criança recém-nascida. O que é um prosélito? O prosélito é uma pessoa recém-convertida. Prosélito é a pessoa convertida, a pessoa recém-convertida, novo na fé. E esse rabino, ele fala, está registrado lá no Talmud, que ele fala que um prosélito, uma pessoa recém-convertida, é como um recém-nascido. Então você perceba que é um conceito rabinático, é um conceito judaico. Essa coisa de crente nascido de novo não é uma coisa do cristianismo. É um conceito antigo, muito antigo, e que vem do judaísmo. Nós temos descoberto, né, que tem termos que nós usamos aí, que coisas que nós fazemos são absolutamente judaicas e que a gente não sabia. Oi? Até a gente estava brincando, né, porque o judeu, ele faz o mikve, né, do Shabat, que é um banho ritual de limpeza, e ele faz isso para adentrar o Shabat, né? Para entrar o Shabat limpo, purificado, né? E aí quem aqui já não brincou não soltou aquela brincadeirinha assim, tomou banho hoje? Não, hoje não é sábado, né? Só toma banho no sábado. Isso é coisa de judeu, irmãos. Não que o judeu só tome banho no sábado, não é isso. Os judeus vão me ouvir, vão me xingar. Não é isso, mas é que eles fazem a mikve de Shabat, né, que é a purificação para adentrar o Shabat limpos. E aí no verso 8, Yeshua fala que o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. E aqui Yeshua está fazendo exatamente o quê? Um jogo de palavras, dentro daquilo que eu falei, porque tanto no grego quanto no hebraico, a palavra pneuma, ruach, é usada para vento, para sopro ou para espírito. Então, eu acho bacana isso, porque Jesus, ele falava de uma forma que você às vezes achava que ele estava falando uma coisa e ele estava falando outra, e eu vou te dizer que isso é coisa de rabino. Muitas vezes o rabino, próprio Yeshua, ele falava em parábolas, né? Ele ensinava em parábolas, porque é coisa de rabino. Ele fala, mas ele não é bem o que você está entendendo. Ele sempre lhe fala de uma forma assim mais profunda. Aquilo que ele está realmente querendo ensinar está nas entrelinhas, está no subliminar. É fantástico, isso é muito interessante da cultura deles. Verso 9 diz assim: replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Verso 10, explicou-lhe Yeshua: tu és mestre em Israel e não compreende essas verdades? Eu quero abrir um parênteses aqui para traduzir do grego o nome Nicodemos. Nicodemos. Nicol quer dizer dominar sobre. Demos quer dizer povo. Nós temos muitas palavras do grego agregadas à nossa língua, né? Quando você fala demograficamente, você está falando o quê? Das pessoas que vivem numa região. Democracia, quer dizer, quando o povo é quem determina, e assim por fora, né? Assim por diante. Então, demos é do grego povo, e Nicol é dominar sobre. Então, o próprio nome Nicodemos era um nome de quem tinha domínio sobre o povo. E nós já lemos ali que ele era um cara que era do alto escalão dos judeus, do sinédrio, né, do tribunal de justiça. Talvez fosse um cara assim, eu não vou arriscar dizer que ele fosse presidente do tribunal de justiça, porque na época de Yeshua, o sumo sacerdote
era Caifás. Mas ele era, com certeza, um cara muito importante. Ele era uma sumidade, ele era uma pessoa de profunda autoridade. Por que eu digo isso? Porque no original aqui, irmãos, na nossa leitura a gente não encontra. Mas no original aqui, existe um artigo definido, o. Literalmente, Jesus fala assim: você é o mestre de Israel. Jesus não está falando simplesmente, você é mestre em Israel. Jesus está falando para ele assim: você é o mestre de Israel. Você não entende essas coisas? Percebe como é interessante você olhar para o original, né? Você é o mestre de Israel. Isso implica em que Naquidmon tinha sim um cargo muito importante, embora não tenha como a gente saber aqui, textualmente falando, não tem como a gente saber qual era esse cargo, mas que o cara era poderoso, era. Verso 11: em verdade te asseguro que nós dizemos do que aconteceu. Jesus falando, quero que você preste atenção. Eu acho muito interessante, eu quero hoje dissecar esse texto de João 3 com você. Olha só, Jesus continuando aqui no verso 11: em verdade te asseguro que nós dizemos do que conhecemos e testemunhamos do que temos visto, contudo não acolheis o nosso testemunho. Por que Jesus está falando no plural aqui? Percebe? Jesus está usando aqui um plural, nós. Ele podia perfeitamente falar aqui, ó: em verdade te asseguro que eu digo do que conheço e testemunho do que tenho visto, contudo não acolheis o meu testemunho. Mas ele está usando aqui o plural. E eu vou dizer para vocês uma coisa, irmãos: não vá querer, se um dia você tiver a oportunidade de pregar, não vá querer pregar de qualquer maneira. Não vá querer pregar no achismo. Não vá querer pregar, não, eu desconfio que isso aqui quis dizer isso, ou quis dizer aquele outro. Pesquise. Quando tiver alguma coisa que aparentemente está fora do normal ali, pesquise. Vá para o Google, vá para a enciclopédia, vá se informar. Porque a responsabilidade de quem está à frente de uma igreja, de uma querrilá, com o microfone na mão, ou sem o microfone, hoje foi quase sem o microfone, mas quem está à frente, ensinando, falando, pregando, tem uma responsabilidade muito grande. Porque hoje, por exemplo, nós temos a grande parte daquele lá, mas nós temos visitantes. E se amanhã ou depois eu precisar corrigir alguma coisa que eu estou falando hoje aqui, mas os visitantes não estarão aqui, como que vai ser? Como que eu vou corrigir esse erro na vida deles? Então nós temos uma responsabilidade muito grande. E tem um cara chamado, em inglês, Sir, né? Cara, que não é pouca coisa também para ter esse título de Sir, nome Edwin Hoskins. Ele escreveu um livro chamado The Fourth Gospel, quer dizer, o quarto evangelho. E esse quarto evangelho, ele faz uma explanação, ele faz uma análise profunda de Yohanan, de João. E ele explica nessa obra, nesse comentário dele sobre João, ele explica que o uso do plural aqui nesse versículo se dá ao fato de Yeshua como Torahaim. O que é Torahaim? Torá, você sabe que é instrução, não é? Só que você sabe que, na verdade, não existe só uma Torá. Os judeus falam de Torot. O que é Torot? Torot é plural de Torá. Mas como assim? Existe mais de uma Bíblia? Não é que exista mais de uma Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Por que instruções? Por que Torot? Existe a Torá, que nós conhecemos, que nós temos aí na nossa mão, que é a Torá escrita. Mas existe uma outra Torá. Como assim, pastor? Eu vou perguntar para você. Noé é de antes ou depois de Moisés? Noé é de antes.
Noé está lá em Gênesis, capítulo 6. Agora, Moisés, ele vai aparecer em Êxodo, já é o segundo livro, é muito tempo depois. No entanto, Noé já conhecia as leis de Deus. Noé já era um homem de Deus, já era temente a Deus. Ele obedecia a Deus, ele sacrificava a Deus. Concorda comigo? Então, de onde que ele tirava essa orientação? Próprio Abraão. Abraão é anterior a Moisés. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles chamado Levi. E da descendência de Levi nasce Moshe Rabbeinu, Moisés. Irmãos, aí Moisés que vai escrever a Torá. Agora, Abraão lá antes, gerações antes de Moisés, ele já tinha. Tanto é que quando ele encontra Melquisedeque, ele dizima para Melquisedeque, ele é abençoado por Melquisedeque. O próprio Melquisedeque já era sacerdote do Deus Altíssimo. E a Torá ainda não tinha sido escrita, irmãos. Então, como que eles conheciam as leis de Deus? Como que eles tinham conhecimento de Deus? Existia a Torá oral. Existia aquela Torá que Deus já tinha dado para Adão, e Adão foi passando para os seus filhos. Passou para Sete, que passou para não lembro quem veio depois de Sete, veio Lameque, veio Enoque, veio Noar. Isso. É incrível, né? Porque Adão viveu muitos anos, né? Então, meus irmãos, perceba que a Torá oral foi a primeira Torá entregue, foi a boca a boca. Aí Moshe Rabbeinu lá adiante vai escrever, Deus manda ele escrever a Torá, mas a Torá já existia. Daí ele vai escrever, ele vai compilar, ele vai fazer a Torá escrita. E aí tem uma terceira Torá. Nossa, pastor, você está de sacanagem. Tem uma terceira Torá. A Torá Haim, Torá viva. Yeshua HaMashiach. Ele é a Torá viva. Por quê? Porque ele veio dar uma aula prática de como se cumpre a Torá. Então o judeu que reconhece que Yeshua é o Mashiach, ele chama Yeshua de Torá Haim, Torá viva. E aí, como Yeshua é a Torá viva, como ele é a palavra de Deus, como ele é a Bíblia, como ele é a instrução, como ele é a expressão máxima do próprio Senhor no que diz respeito ao seu caráter, em como se viver, em como se relacionar. Jesus é a própria Bíblia. E a Bíblia, ela é composta, vamos olhar, na época de Jesus não tinha Brit Hadashah, não tinha o Novo Testamento. Tinha só o Tanakh, que é o Antigo Testamento. E o Tanakh é composto por quê? Pela Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, nosso Pentateuco, que é a Torá, escrito por Moshe Rabbeinu. E aí vem os Navihim, os profetas, são os livros proféticos. Tem os livros históricos, como Ruth, como Juízes. Tem os livros poéticos, como os Salmos, como Cantares de Salomão. Jó parece que se inclui também nos livros poéticos. Então, perceba que são vários autores que compõem o Tanakh. Então, segundo esse Sir Edwin Hoskins, quando Jesus fala no plural, ele está falando da Torá, ele está falando do Tanakh, ele está falando de todos aqueles que escreveram a palavra do Senhor, que se condensa nele próprio. Então, quando ele diz isso aqui, ele está falando que nós dizemos do que conhecemos. Nós, cada autor da Bíblia,
fala do que conhece, porque ele não é a própria Bíblia. A Bíblia não é composta por vários escritores. Então, quando ele fala nós, ele está falando de tudo aquilo que está escrito. Olha que coisa fantástica, que maravilha. Se você não pesquisa, se você não estuda, você passa por isso assim. Nossa, Jesus tinha uma mania, né, de falar no plural, mas ele está falando só nesse momento. Verso 12. Se falando de assuntos da terra não me credes, como crereis se vos falar dos assuntos celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Sabe, irmãos, existe muita discussão rabínica, inclusive dentro do judaísmo messiânico, no que diz respeito a Jesus ter alguma vez declarado que ele era alguma coisa além de um simples ser humano. Porque existem muitas linhas de pensamento rabínica, mesmo dentro do judaísmo messiânico, que defendem inclusive a não concepção virginal. Existem judeus que são messiânicos, que acreditam em Jesus, mas que não acreditam na concepção virginal. Eles acham que Jesus realmente era, né, o Mashiach tal, mas que houve uma conjunção carnal que resultou na existência de Jesus. E aí muitos defendem, muitos discutem a esse respeito, falando que em momento algum Jesus cita a si mesmo como alguém que fosse além de um ser humano. Só que, não sei se vocês vão concordar comigo, mas a impressão que eu tenho aqui é que ele está declarando a sua origem celestial, porque ele está falando dele mesmo, ó. Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Então ele está declarando aqui a sua origem celeste. Na verdade, meus irmãos, eu vou até arriscar comentar aqui, se você olhar todo o evangelho de Yohanan, todo o evangelho de João, ele se preocupa desde o capítulo 1, ele se preocupa em falar que Jesus era Deus. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e sem ele nada teria vindo a existir, e ele fez todas as coisas, e nós conhecemos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Quer dizer, João, desde o capítulo 1, ele está preocupado em mostrar que Jesus era sobrenatural. Aí nós vemos aqui, ó, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, irmãos, nós encontramos aqui uma alusão a um episódio que está registrado lá em Bamidbar, capítulo 21, versos 6, 7, 8 e 9. Bamidbar, dá até um nó na língua, trava a língua, isso aqui. É Números, é um dos livros da Torá, é Números capítulo 21, versos 6, 7, 8 e 9. Fala de um momento em que o povo estava lá no deserto e que começou uma epidemia de picada de cobra. Eles começaram a murmurar, e as cobras começaram a vir, invadir o arraial ali e picar os caras. E muita gente começou a ficar doente por causa das picadas de cobra. E aí Deus orienta Moshe Rabbeinu. Tem uns negócios que a gente demora para entender, né? A gente fala, que bruxaria é essa? Que mandinga desgraçada. O próprio Deus orienta Moisés a mandar fazer lá uma serpente de bronze, botar ela numa estaca e levantar ela no meio do arraial, e aí todo mundo que era picado de cobra, chega lá na frente daquela serpente de bronze e era curado. Vocês já leram essa passagem? Não é um negócio curioso? Mas peraí, não é uma idolatria? Né?
Eu não vou nem falar daquele negócio das hemorroidas, porque é outra história também esquisita. Mas assim, está na Bíblia, irmãos. Jesus está fazendo uma alusão. Gostou, né? Jesus está fazendo uma alusão a essa passagem da serpente de bronze. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem gente aqui que já ouviu eu ensinar sobre isso, tem gente que não. Se você ouvisse alguém chamar Jesus de serpente, você como bom cristão ia fazer o quê? Dar um soco na cara. É dar-lhe uma bicuda. Sim, Jesus, serpente Satanás, blasfêmia, né? Só que o próprio Jesus, ele está falando aqui, ó, vamos voltar aqui, ó. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim como as pessoas que olhavam para aquela serpente não morriam. E eu vou dizer para você que o judeu messiânico que entende que Yeshua é o Mashiach, chama Yeshua de Nahash HaKodesh. Sabe o que quer dizer Nahash HaKodesh? Serpente sagrada. HaKodesh, o sagrado ou o santo. Kodesh ou Kadosh, é santo, sagrado. E Nahash HaKodesh, que quer dizer serpente sagrada, é uma das maneiras às quais eles se referem ao Mashiach Yeshua, ao Messias Jesus, por causa dessa passagem. E o próprio Jesus, ele está fazendo a alusão a essa passagem e se comparando com aquela serpente de bronze lá no deserto. Curioso isso, né? E eu vou dizer para vocês aqui uma coisa, assim, mais curiosa ainda. Existe algo no judaísmo chamado gematria. Vocês já ouviram falar alguma vez nisso ou não? Gematria? Não? Ninguém? Não sei se vocês sabem, mas toda letra em hebraico, ela tem um valor numérico. Aleph, Beit, Gimel, são as letras do alfabeto. E essas letras correspondem a 1, 2, 3. Toda letra no alfabeto romano, no alfabeto hebraico, tem valor numérico. Por isso, e aí existe uma coisa chamada Kabbalah judaica, que é a associação numérica com as palavras. Quando Yohanan fala lá em Apocalipse, que não é para tirar um iod ou um traço. Iod, para você saber que está ali, nem um tio ou uma vírgula, a palavra original é iod. Iod é uma letra do alfabeto hebraico, que inclusive compõe o tetragrama, que é o nome de Hashem, o nome de Deus. Hashem quer dizer o nome, literalmente, é uma palavra, é um termo que eles usam muito para substituir, porque eles não gostam de proferir, eles não gostam de falar o nome de Deus no como é que se diz? Pronunciar, né? Verbalizar o tetragrama, porque daí se o nome de Hashem, o nome de Deus, Hashem, o nome, for conhecido, as pessoas que não creem vão começar a banalizar. Daqui a pouco você vai ver o nome de Deus pichado nas paredes e tal. Então eles preservam isso. Então é muito comum você ouvir eles falarem Hashem, né? Quer dizer, o nome. Em vez de eles falarem o nome, eles falam o nome, né? Então, esse Yod, que é a menor letra do alfabeto, compõe o nome de Hashem. Parece um apóstrofe, assim. É um risquinho. Você quase que não percebe ele. E ele também tem um valor numérico. Mas o que eu quero dizer? Por que eu estou falando isso aí? Dentro da Kabbalah judaica, toda palavra cuja somatória dos valores numéricos das letras, que coincide uma palavra com a outra, e elas têm o mesmo valor numérico, elas estão intrinsecamente ligadas, elas têm a ver. Então isso
é a parte da gematria. Gematria é o estudo da numerologia do valor das letras. Agora, olha só que coisa curiosa, meus irmãos. A palavra Mashiach, a somatória dos números relacionados a cada uma das letras que compõem a palavra Mashiach, é 358. Tá, pastor? E daí? Daí que a palavra Nahash, a somatória das letras da palavra Nahash, também é 358. Jesus é a serpente sagrada, ele é a Nahash HaKodesh, que assim como no deserto eles olhavam para a serpente e eram curados das suas enfermidades causadas pela picada da serpente, e aí nós podemos viajar um pouquinho aqui na maionese, entendendo a serpente Satanás, com as suas picadas que trazem para nós erros, pecados, erros doutrinários. Mas quando você olha para Nahash HaKodesh, para a serpente sagrada na cruz, toda ferida é sarada. Tudo aquilo que estava apodrecendo em você é curado. Entendeu? Essa que é a alusão, meus irmãos. Essa que é a ligação entre as duas palavras, entre as duas passagens. Verso 16. Alguém conhece aqui João 3,16? Alguém já ouviu isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez eu estou olhando aqui, estou vendo a palavra de Deus falando que Jesus é Filho de Deus, gerado, único, gerado pelo próprio Deus. Então eu creio sim, falei para os nossos amigos hoje de manhã ainda, eu creio sim na concepção virginal. E essa passagem, irmãos, que certamente é o versículo mais conhecido, muitas pessoas falam que é o versículo chave, o pastor Wesley tem tatuado no braço, esse é o versículo mais conhecido, não tenha dúvida que esse é o versículo mais conhecido do Brit Hadashah, do Novo Testamento. Eu sempre falo, eu ensino isso ainda na escola aqui, eu falo, se você tiver capacidade para decorar um único versículo, decore João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, irmãos, eu vou até usar aqui, eu leio no comentário judaico do Novo Testamento, de H. Stern, eu vou usar as palavras de H. Stern a respeito desse versículo. H. Stern fala o seguinte, que esse versículo resume a verdade de que Deus veio tanto para judeus quanto para gentios na forma de Yeshua Mashiach. Isso ensina que, primeiro, Deus ama a sua criação, o mundo. Segundo, amar é dar, amar muito é dar muito, e Deus amou tanto o mundo que deu o que tinha de mais precioso. Terceiro, Yeshua estava consciente de maneira antecipada de que morreria como um sacrifício para Deus. Quarto, Yeshua sabia que era o único Filho de Deus, para ele declarar isso. Ainda usando palavras de H. Stern, crer em Yeshua não é um mero reconhecimento intelectual, mas apegar-se, comprometer-se, confiar, ter fé, apoiar-se no fato de que Yeshua é completamente humano, ou seja, plenamente identificado conosco, e ao mesmo tempo totalmente divino, que é inteiramente identificado com Deus. Sabe, irmãos, voltando ao termo Torah Haim, eu quero dizer para você uma coisa: as promessas de salvação são dos judeus. Shaul Hachalia, apóstolo Paulo, ele fala claramente na carta aos Romanos que dos judeus são as promessas, são a eleição, que eles são o povo escolhido.
Foi com eles que Deus se relacionou. Sabe qual é o grande mérito desse povo? Porque você pode até dizer, mas é um povo encardido, é um povo obstinado, é um povo brigão, é um povo preconceituoso. Sabe qual é o grande mérito desse povo? Que lá atrás, eles foram o único povo que quando Deus falou, eles falaram assim, ó, não interessa. Não interessa entender, não interessa, eu vou obedecer. Porque emuná, a palavra emuná, traduzida para nós como fé, também significa obediência. Eles falaram, eu vou obedecer. Não interessa se eu entendo, se eu não entendo, se eu concordo, se eu não concordo, Deus mandou, eu vou fazer. Esse é o grande mérito desse povo. E eles receberam a Torá. Eles receberam a instrução de Deus. Por eles, porque como é para eles, por eles, nós jamais seríamos alcançados, irmãos. Por essa graça, por essa bênção, por essa promessa. Jamais seríamos alcançados. Mas Jesus veio, e a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração dos judeus, para que não, alguns deles, né, porque todos os discípulos de Jesus eram judeus, mas o sinédrio, a maior parte dos líderes, os caras mais importantes do judaísmo, eles não aceitaram Jesus. E aí João fala que ele veio para os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, ou seja, crerem no seu nome, ser-lhes-á dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, onde que nós estamos ligados ao povo judeu? Nós estamos ligados através de Jesus. Porque Jesus foi a maneira de Deus nos alcançar com a Torá. Porque Jesus é a Torá. Paulo ele fala o seguinte, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Cristo viveu de que forma para nós imitarmos? Pedro fala que Jesus veio para nos legar um exemplo, e que para isso nós fomos chamados, para viver como ele. E como que ele viveu? Paulo fala na carta aos Filipenses, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então você percebe o quanto a graça está atrelada à obediência? O quanto a graça está atrelada a conhecer a Torá? Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé em Jesus. Mas Jesus, ele nos remete à Torá. Ele nos remete a uma vida de obediência. Porque ele fala, eu tenho medo de usar esse termo, mas eu vou usar. Ele resume toda a Torá, quando ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. E você sabe de onde que vem essa frase, irmãos? Jesus, quando fez escola rabínica, e eu digo isso categoricamente, afirmando com toda certeza, porque vocês lembram que eu falei no começo que nenhum judeu é apelidado de rabi? Nenhum judeu recebe, esse cara é tão inteligente, eu vou chamar ele de mestre. Não. O judeu ele é categórico. O cara, para ser chamado de rabi, ele tem que ter passado por uma escola rabínica e ter sido ordenado rabino. Do contrário, não tem essa de chamar de rabi. E Jesus, na época de Jesus, havia 2 rabinos muito famosos em Israel. Um chamava Shammai e outro chamava Hilel. Esse Hilel, inclusive, era avô de Gamaliel, que foi rabino de Paulo. Que a Bíblia fala que Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Esse Gamaliel era neto de Hilel, que era rabino na época de Jesus. Jesus fez yeshiva com Hilel. E vocês sabem que perguntaram para Shammai naquela época, rabino, resume para nós a Torá. E Shammai era muito cheio ele era muito conservador. Aí ele respondeu assim, não, vocês estão loucos, não tem como resumir a Torá. A Torá é muito complexa. A Torá é cheia de detalhe. Não tem como resumir a Torá. Aí chegaram e perguntaram para Hilel, que era mais liberal, que era mais light. Rabino, explica-nos a Torá num pé só. Porque é um termo que os judeus têm como quem diz assim, resumidamente, rapidamente. E diz que Hilel recolheu uma perna, ficou só com o pé no chão, e falou assim,
ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O resto é comentário. E Jesus, quando é questionado a respeito de o que fazer para ser salvo, ele usa essa frase de Hillel: ama a Deus sobre todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Como que eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Não fazendo para o meu próximo o que eu não gostaria que fizesse para mim. Se eu amar a Deus, confiar em Deus, e não fizer para ninguém o que eu não gostaria de fazer, que fizessem para mim, eu resumidamente estou cumprindo a Torá, irmãos. É simples assim. Isso é ter emuná em Yeshua HaMashiach, fé em Jesus o Messias. Lembrando que fé é igual a obediência. Verso 17: portanto Deus enviou o seu Filho, estou acabando já, ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. Sabe, irmãos, aqueles que após ouvirem as boas novas, compreendê-las, boas novas entenda evangelho, evangelho quer dizer boas novas. Aqueles que ouvirem o evangelho, compreenderem aquilo que está sendo explicado, mas não quiserem confiar, não quiserem seguir, pelas escrituras, irmãos, já estão condenados. É chato, mas pastor, como assim? Já foi julgado já? Lembre que o nosso tempo é o tempo kairos, um tempo linear e contínuo, mas o tempo de Deus é o tempo ao contrário, nosso tempo é o tempo cronos, linear e contínuo. Agora o tempo de Deus é o tempo kairos. É um tempo que existe o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Porque Deus, ele é poderoso para acessar o passado, o futuro. Tanto é que Deus conhece o fim desde o princípio. Ele não olha para o tempo linearmente, ele olha como uma coisa só. Esse é o tempo de Deus, o tempo kairos. Então aquele que não aceitou já foi julgado, já foi condenado, sim. Você pode estar de pé aí me olhando e já ter sido condenado. 19, o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas o homem amava mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Lembrando que a luz do mundo, segundo João, ele está falando do próprio Jesus, que ele é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as suas obras más do que a luz, pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Você pode ver, a pessoa que conhece Jesus, a pessoa que vê que Jesus é um cara íntegro, é um cara que viveu em obediência, ele é um exemplo que nós devemos ter. Aí eu estou em pecado, eu não quero chegar perto de Jesus, porque se eu chego perto de Jesus, eu sou comparado com Jesus, e aí as minhas más obras vêm à baila, são reconhecidas. Mas quem pratica a verdade vem para Jesus, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Essa passagem, meus irmãos, ela nos relembra lá Isaías capítulo 59, verso 2. Diz assim, ó: no entanto, são as vossas maldades, em algumas versões, os vossos pecados, que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublam e escondem de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes dará ouvidos, ou não lhes ouve. Os nossos pecados causam barreira entre nós e Deus. Quando estamos em pecado, Deus não nos ouve. E Yeshua, meus irmãos, ele sintetiza, como eu já falei, todo o Tanar, todo o Antigo Testamento. O Novo Testamento, o Brit Hadashah, ele se preocupa na sua narrativa em provar que Yeshua é o Mashiach prometido no Antigo Testamento, no Tanar. Yeshua, portanto, ele sintetiza todo o Tanar. E eu vou encerrar dizendo para você aqui o seguinte, que Jesus, ele é a última vez que Deus faz aquela proposta
que está registrada lá em Devarim, lá em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Diz assim: hoje invoco o céu e a terra como testemunha contra ti, de que apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente tu e a tua descendência. Yeshua é a última tentativa de Deus de fazer essa proposta. Os judeus têm uma oração, sabe, irmãos? Isso eu vou dizer aqui, não sei nem se eu devia dizer, mas eu vou dizer. Os judeus, eles têm uma oração que agradece a Deus por eles não terem nascido gentios. Sabiam disso? Tem uma forma de reza dos judeus que nós utilizamos aqui. Nós utilizamos na nossa casa, quando vamos comer, sempre começa assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Quer dizer, bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. E aí quando a gente está comendo, né, a gente fala: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'hakol nihya bidvaro, que pela tua palavra criou todas as coisas. E aí nós oramos Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus, o nosso Messias. Quando fazemos a ceia aqui, que nós vamos abençoar, né? Pão, vinho. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei peri hagafem. Nós fazemos essa oração. E toda oração, toda prece deles, agradecendo ao Senhor, ela começa assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. E aí eles fazem a petição ou o agradecimento. Eles oram assim: Baruch atah Eloheinu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shlo asani goi, que quer dizer: bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que não me fez goi. Goi é gentil. Ger é um goi convertido, mas goi é gentil. Agora pensa, eles têm uma oração que eles fazem agradecendo a Deus por não serem gentios. E Yeshua nos dá a chance de recuperarmos essa desvantagem, sabe? Por isso eu digo para você: segue Ele, obedece Ele, se dobra a Ele, se rende a Ele, porque é em Jesus que nós rompemos toda a desvantagem. É em Jesus que nós conseguimos conquistar a chance, a oportunidade de entrarmos nesse barco junto com eles, de entrarmos nessa arca de salvação junto com eles. Não perca isso, meus irmãos. Como eu li aqui que David H. Stern disse, Jesus é mais do que um conceito intelectual. Você precisa se entregar. Ele é a chance que você tem de transformar a tua vida e conquistar a vida eterna. Obedeça. Mude. Não faça as coisas do jeito que você acha que deve fazer. Não faça as coisas do jeito que você supõe que vai dar certo. Deus está falando para você assim: olha, eu tenho proposto para você, eu tenho te dado um conselho, eu tenho te dado uma orientação. Faz assim que você vai se dar bem. Aí você faz do jeito que você quer. Você não segue a orientação. E irmãos, eu não vou dizer 70%, é 100% de vezes você vai dar na trave. Converta o teu coração. Larga o pecado. Obedece a Jesus. Se torna santo. Olha para Jesus, tem as tuas feridas curadas. Tem a tua condição transformada. O tempo está passando. As profecias têm se cumprido. Jesus está voltando.
Não deixa isso acontecer quando você estiver distraído. Não deixa isso acontecer. Não perde isso que Deus tem oferecido a você. Muda a tua história. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Abba, querido Pai, obrigado por teu amor, pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra, pelo teu Ruach HaKodesh. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui e termos recebido de Ti esse ensinamento. Que o teu Ruach HaKodesh, teu Espírito Santo, esteja trabalhando dentro de nós, fazendo com que essas palavras fervilhem nas nossas mentes, nos nossos corações, e que verdadeiramente ocorra a transformação que é necessária, a transformação a qual nós ainda somos carentes. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua força, nós precisamos, Senhor, do Teu trabalhar em nós. Nós não queremos nos perder, Senhor. Nós queremos nos arrepender. Nós queremos ser alcançados pela Tua mão que está estendida em nossa direção. Livra-nos, Senhor, de nós mesmos e ensina-nos a ser santos, porque é para isso que fomos chamados, é isso que nós queremos. E oramos Bishem Yeshua Hamashi, em nome de Jesus, o Messias. Amém? Amém. Pastora. Aleluia. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar pelos nossos lares. Pai, nós te damos graças pelo teu amor, pelo teu zelo. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor não tem deixado nada faltar em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pela nossa família, porque temos paz e temos a tua presença, Senhor. Obrigado por cada momento que vivemos, Senhor. Por cada momento que nos deleitamos em amor com os nossos filhos, netos, e nosso cônjuge, tudo aquilo que o Senhor tem colocado como prioridade em nossas vidas. Te damos graça, Senhor, e te pedimos que faça morada em nossos corações, em nossa casa, Pai. Que o Senhor possa estar lá, Pai. Que todas as pessoas que chegarem, que adentrarem, possam sentir a tua presença. E que sempre, Deus, nós tenhamos uma palavra de vida, uma palavra de refrigério, Senhor, para oferecer aquelas almas aflitas, quando elas nos buscarem, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, porque ainda o Senhor nos corrige, ainda o Senhor nos acrescenta, Pai, ainda o Senhor nos dá uma direção. O Senhor ainda não desistiu de cada um de nós. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos, Pai. Amém. Coloca a mãozinha assim, em posição de receber. Traduzindo para os nossos visitantes a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Em hebraico. Yevarecha Adonai veishmerecha, Yair Adonai panavelecha, vihunecha, Isa Adonai panavelecha, venhasem lecha, Shalom. Bishem Yeshua Mashiach, em nome de Jesus, o nosso Messias. Amém.